E aí eu comecei a perceber que se eu falo as coisas de uma maneira bem embasada e inteligente, não é bem assim. A coisa já tem uma força maior. Ninguém tá preparado pro sucesso, porque nada na vida te prepara pro sucesso. Eu imagino. Nada. A vida te prepara pra se ferrar, pra ficar mal, pra não ter nada. A vida te prepara pras piores coisas. Ai, Alice, você não é tão ouvida. Às vezes eu ouço isso. Ai, que injustiça. Eu falo assim, olha só. Não é uma injustiça. Porque eu não trabalhei pra isso. Está começando Vozes da Vez, com Fabiane Pereira. Oferecimento Natura Musical. Nos encontramos na música. Ô Alice, a gente está quase encerrando, mas eu queria falar um pouco mais, porque eu acho que você, nas entrevistas que você dá, e você dá bastante entrevista, você sempre fala coisas que eu acho que são importantes, não só para a sua geração, como para a geração... Você não é mais da nova geração, né? Não. Tem uma novíssima geração vindo aí Tem. que gosta muito de te ouvir, gosta muito de te seguir. Nós, mulheres, vivemos na custódia do medo. A gente tem medo de tudo, né? A gente tem medo de ser mulher, a gente tem medo de andar na rua à noite, a gente tem medo de falar e ser mal interpretada, a gente tem medo de um homem passar a perna na gente no trabalho, enfim, a gente tem muito medo. A gente tem medo hoje de uma... A gente falou tanto de rede social aqui, né? Do digital e dessa coisa de ferramenta. A gente tem muito medo hoje de cancelamento. E aí eu queria saber como é que você começa a entender que a expectativa do outro para você não vai potencializar essa custódia do medo. No primeiro momento eu fiquei completamente paralisada, tá? Eu olhei e falei assim, bom, o mundo não é feito mais pra mim, porque eu falo as coisas. Já era. E aí eu comecei a perceber que se eu falo as coisas de uma maneira bem embasada e inteligente, não é bem assim. A coisa já tem uma força maior. Eu falei, tá. Então se eu falar com toda a reflexão que eu tenho, se eu falar as coisas sem ser frases soltas, não dá problema. Eu posso falar qualquer coisa dentro desse... Claro que eu não posso ser, Sim. racista babaca. E elitista e imbecil. Mas, assim, todo o resto pode ser compreendido de um ponto de vista um pouco mais aprofundado, conforme você fala as coisas. Então, o que eu entendi? No primeiro momento, obviamente, eu fiquei absolutamente paralisada. Eu falei, esse mundo não é feito pra mim, acabou. Eu falei assim, não dou mais opinião. Opinião é uma coisa do passado, acabou. E aí, agora, eu aprendi a dar... Isso durou quanto tempo? 2 minutos? Pois é. E aí, agora, eu aprendi a dar a minha opinião de uma maneira inteligente, pensar 2 vezes antes de falar, porque realmente, quando você é artista, você tem uma certa influência, as suas palavras têm poder sim, como um jornalista também tem esse poder do verbo, né, da palavra, da opinião. Então, o que você diz afeta a vida do outro. Então, o entendimento do poder que as palavras têm sobre a vida de outras pessoas me fez ter uma liberdade muito interessante sobre as minhas opiniões e como elas reverberam. Eu tenho uma atitude muito política sobre compartilhamento de informações e críticas online. Eu não compartilho nenhum tipo de cancelamento até eu ter absoluta certeza. Absoluta certeza. Eu não compartilho nenhuma opinião até eu realmente entender do que estamos falando. Então, eu tenho um cuidado muito grande, mas isso não é silenciamento, isso é inteligência, isso é entendimento. Claro. Né? Eu acho que hoje as pessoas estão sendo responsabilizadas pelo poder que as palavras têm. Então, é assim, você tem esse poder na sua mão, você vai jogar, você vai danificar a vida de uma outra pessoa menor do que você, pra quê? E eu tenho uma política também com outros artistas. Eu não esculhambo outros artistas publicamente, online, em entrevista. Eu não falo mal de outros artistas. Já basta o Brasil tentando derrubar todos os artistas da torta direito de várias maneiras. Por mais que eu não concorde, por mais que eu não goste, por mais que eu critique, tenha uma visão crítica feroz, isso fica da porta de casa para dentro. Não é assunto de salão. Então, eu acho que a gente tem que se proteger. Coberta de razão. A gente tem que se proteger. Não é assim. Não é assim que funciona. A gente tem que se proteger como a gente protege a arte, como a gente protege a cultura, a gente tem que proteger uns aos outros. Entendeu? Então, eu tenho essa política. Eu não compartilho cancelamento de artistas, por mais que eles estejam errados. E não colaboro porque eu sei que isso tem força.
Eu sei da força de um compartilhamento, a força de uma publicação, a força das palavras. Então, o entendimento dessa força me fez ter muito mais cuidado, porém eu não fico silenciada, eu não deixo de falar as coisas. Mas eu tenho um entendimento mais político sobre as minhas palavras. Essa cultura que a gente tem muito enraizada no Brasil dos anos 2000 para cá, de celebridade, de subcelebridade, de... que se encaixa em subcelebridade. Eu ia falar ex-BBB, mas enfim. Muita gente sem embasamento nenhum, tendo muita voz, tendo muito alcance, Sim. tendo muito engajamento. Como é que você vê isso? Sempre foi assim. Você não lembra da TV aberta nos anos 90? Lembro. Mas não compartilhava tão rápido. Não é tão Se rápido. você não tivesse visto a Mauri Não é Júnior, tão pulverizado. ninguém ia saber. Mas nem é tão, não é tão pulverizado. Hoje em dia é mais pulverizado, realmente. Mas, assim, gente maluca ou gente superficial sempre teve Com espaço. certeza. Sempre teve espaço. A superficialidade sempre esteve aí. E eu tenho essa opinião sobre isso. Uma outra coisa que eu acho interessante falar, você falou em subcelebridade, foi super interessante, porque eu lembrei de uma coisa que eu estava falando lá em casa outro dia. Eu estava falando com os meus amigos. Hoje em dia, o artista, ele vive um dilema muito doido, que é o seguinte. O sucesso vem. Vum! Explode redes sociais e números, certo? Aquele sucesso que eu te falei, né? Midiático. E você se torna um artista midiático. O que é um artista midiático? Um artista que começa a receber propostas de marcas. Tá, você tá falando de artista mesmo, você não tá falando... Artista mesmo, tô falando cantora, Tá bom. cantor, banda, grupos, Sim, tudo isso. tá. Artista mesmo. Tá bom. Começa a Porque chegar... tem uma confusão também aí, né? O que é Pois artista é. e o que não é artista. E aí o artista começa a receber as mesmas propostas que os influencers recebem. Sim. E aí o artista começa a ceder a essa cultura da influência e repara bem. E para de fazer show, amiga. Opa! É isso que eu ia falar. Sim. Tem muito Relevância cultural e influência são duas coisas completamente diferentes. E olha que coisa, olha que dilema maluco que as cantoras, as bandas, os artistas estão tendo que perceber agora. Principalmente quando se trata de MPB, né, da canção popular. Quem é você? E as pessoas não estão percebendo que um contrato de R$900 mil com uma marca é rasgar dinheiro. É rasgar dinheiro. Mas a cultura imediatista É. cega. Mas é aquilo que eu te falei do sucesso. Sim. As pessoas não estão preparadas para o sucesso. Ninguém está preparado para o sucesso, porque nada na vida te prepara para o sucesso. Eu imagino. Nada. Imagino. A vida te prepara para se ferrar, para ficar mal, para não ter nada. A vida te prepara para as piores coisas. A vida não te prepara para o sucesso louco. Pra você ser amado do Iapoca ao Chuí. Não exatamente amado, né? Uma outra coisa estranha, né? Ser admirado, olhado, ficar sob o escrutínio público. Eu estava falando sobre sucesso há anos atrás, quando eu estava fazendo o Electra, que eu estava tentando sobreviver à minha tragédia pessoal da minha vida. Eu parei para pensar, a gente estava falando sobre sucesso. Ai, Alice, você não é tão ouvida. Às vezes eu ouço isso. Mas, ai, que injustiça. Eu falo assim, olha só. Não é uma injustiça. Porque eu não trabalhei para isso. Em vários momentos da minha vida, eu não tinha estrutura mental para o escrutínio público. Eu não tinha saúde Eu acho que para ninguém isso. tem. Mas eu tinha uma consciência mas ninguém muito tem. grande de que eu não tinha. E eu tinha um instinto de autopreservação muito grande. Há quem diga, isso é autossabotagem. Não. Autossabotagem seria eu sair fazendo sucesso louco, enlouquecer e quebrar tudo e acabar com tudo na minha vida, para sempre.